Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos aqui. Sejam bem-vindos. Agradeço aí por estarem separando um pouquinho do tempo de vocês aqui num domingo. Então, eu sou professora, há 20 anos estou nessa estrada, principalmente na área da alfabetização, que é a área onde eu me especializei ao longo desses 20 anos. Eu sempre gostei tanto que realmente, uma vez ou outra, que às vezes eu dava aula para outra faixa etária, mas a minha paixão realmente é a alfabetização. De lá para cá, eu tenho estudado diversas frentes, diversos métodos que a gente vem acompanhando desde a época do construtivismo, que foi a metodologia que me foi passada no magistério, curso que eu também fiz aos 19 anos. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. Eu tenho recebido muitos pedidos de pais precisando de aula particular. Eu tentei no início conciliar essas aulas particulares, mas a demanda realmente acabou aumentando. Foi onde surgiu essa ideia, eu criei essas duas aulas que estão gravadas, essa de hoje também vai ficar gravada, a gente já está disponibilizando no nosso canal no YouTube. Ensine seu filho em casa, e curtam lá, sigam, acione o sininho para vocês receberem sempre as nossas novidades. E sejam bem-vindos, eu espero poder ajudar. Nós tivemos já a primeira parte na sexta-feira e hoje eu vou dar prioridade para compartilhar com vocês o maior número de atividades possível. Então, se você já separou seu papel, sua caneta, fica a postos, porque eu vou encher vocês de atividade. Hoje aqui, eu vou disponibilizar para vocês 20 opções de atividades, seguindo todo aquele cronograma que eu passei na sexta-feira, respeitando sempre a parte dos sons, a parte oral, a parte de formação inicial da consciência fonológica. E é claro que estou falando aqui essas palavras, mas depois, ao ver as atividades, vocês vão ver que não passa de uma brincadeira na qual, muito estudada, a criança aprende ao mesmo tempo. Então, é importante respeitar esse passo a passo, porque esses critérios que a gente define também são pensados justamente para ter uma sequência onde a criança vai partir do mais simples para o mais complexo. Então, eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Compartilhem, se alguém por acaso perder essa aula, vai estar lá no YouTube, tá? Então, é isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá? Para vocês acompanharem. Eu também posso disponibilizar, tá? Boa noite, Marquinhos, tudo bem? Douglas? Gente, deixa eu só dar uma palavrinha aqui, que o Douglas é pai do meu aluno e justamente ele que foi o responsável por eu ter organizado essas aulas, né, Douglas? Eu lembro que ele me pediu, né? Ele falou, Lígia, não teria como você fazer um atendimento mais personalizado, porque realmente nós pais, às vezes, né, não é a mesma coisa que o professor. Então, eu quero agradecer, Douglas, de coração mesmo, porque às vezes a gente é professor e não tem aquela visão de como ajudar mais pessoas. Então, você despertou a minha criatividade para estar organizando uma forma de explicar para os pais de maneira simples e ajudar vocês com o filho de vocês em casa, tá bom? Então, seja bem-vindo. A nossa segunda aula aberta, os 7 passos para a boa alfabetização. E aí a gente começa fazendo uma retrospectiva da aula 1 e hoje a gente vai falar já de outros aspectos, tá? Então, eu coloquei aqui o relato de uma experiência, né? Eu tive um aluninho, uma mãe de aluno que quis dar um depoimento para nós, e eu falei com ela hoje aqui, ela avisou de última hora que não ia poder dar esse relato, mas futuramente eu vou estar postando para vocês aqui, que foi justamente na época em que eu apliquei essas atividades com alguns alunos que eram da minha sala, né, na época,
só que eles tinham um pouco de dificuldade e acabaram realmente, estava chegando, ele se aproximando do fim do ano e aquela dificuldade se estendendo, e nós aplicamos essa sequência que eu mostrei para vocês na sexta-feira, que está disponível lá no YouTube. Então, aplicando a sequência e atividades que, na verdade, eu apliquei, algumas foram aplicadas de forma solta, porque eu tinha apenas 2 semanas para trabalhar com esses alunos, e qual não foi minha surpresa quando esse aluninho, acho que em questão de 1 semana e meia, ele ficou super feliz porque ele começou a ler. É claro que ele já tinha uma certa bagagem, né, porque ele já tinha feito ali meio ano de aula comigo, mas em pouco tempo essas atividades se mostraram muito eficazes, que é justamente do despertar da consciência fonológica. Então, nós vamos falar hoje das 3 etapas para a gente trabalhar o alfabeto. Vou passar para frente aqui, depois a gente entra nos jogos, tá? Que aí sim seria bom vocês marcarem, ou qualquer coisa eu posso também compartilhar esse slide, que são jogos com rimas, que ajuda muito a criança na questão da consciência da palavra, na consciência do som das palavras, porque é bem marcado, então esses jogos vão ajudar as crianças a demarcarem bem os sons de memória, os jogos de leitura, a consciência silábica, eu vou passar alguns joguinhos aqui também para despertar a consciência silábica, e depois a consciência fonêmica, que vai ser a unidade da letra. E por último, eu vou falar também da importância da sistematização das atividades. Como o exemplo que aconteceu comigo, na aplicação com 4, 5 alunos, eu fiz realmente uma aplicação das atividades aleatórias. Realmente, houve um resultado rápido inicial. Mas é importante que a gente tenha realmente ao longo de 3 meses, que é o que eu posso garantir para vocês, que os seus filhos vão estar lendo depois de aplicar essas atividades, é você seguir uma sequência de sistematização, um critério que claro, foi estudado e comprova que realmente os resultados são efetivos. Então, eu vou compartilhar com vocês hoje aqui as 20 atividades para ler e escrever em até 12 semanas. Eu falo em até 12 semanas, pessoal, porque realmente até antes, né, se o pai realmente trabalhar direitinho, com todos os dias 15 minutos diário, eu quero deixar até bem claro que eu selecionei 15 minutos pensando também em respeitar o tempo de atividade que o seu filho já realiza de atividades escolares. Ele está matriculado na escola regular, então a gente tem que pensar em respeitar esse tempo também. Agora, a atenção da criança, ela não retém durante muito tempo. Então, o máximo recomendado é de 30, no máximo 40 minutos. Então, 15 minutos diário que você separar para aplicar essas atividades são suficientes para você conseguir que o seu filho comece a ler as primeiras palavras seguindo essa sequência que eu estou passando para vocês aqui. Então, o início de tudo é o trabalho com o alfabeto. E na sexta-feira eu falei para vocês da importância dos estudos de Maria Montessori, porque nessa fase a criança, ela está numa fase sensorial, onde ela precisa pegar, ela não consegue abstrair. O pensamento abstrato ainda é muito complexo para a criança nessa idade. Então, é muito mais fácil, muito mais efetivo, se você começa com um trabalho onde a criança tenha que fazer com as próprias mãos. Então, o alfabeto de lixa é, de fato, uma atividade muito rica, porque ela vai prevenir também, lá na frente, quem é professor sabe disso, os pais também estão acompanhando os filhos em casa, que às vezes eles traçam a letra de uma forma que não é a forma convencional. Então, a letra E, ele vai fazer a perninha do E, né, como a gente fala, para o outro lado. A letra B, ele pode fazer também invertida, ou até mesmo outras letras, né, que acabam sendo parecidas graficamente falando, que é a letra P com a letra, às vezes eles confundem até com a própria letra B quando se está trabalhando a letra bastão. E então aqui, né, nesse primeiro exemplo, em vermelho e azul,
vocês vão observar o alfabeto de lixa. É muito simples de confeccionar o alfabeto de lixa, tá? Eu fiz com a minha filha até hoje à tarde. Ô, filha, tá aí o alfabeto que a gente fez? Acho que não, né? Ela acabou levando aqui, quis mostrar para a avó também. Então, a gente pegou uma folha de papel cartolina, você recorta num retângulo branco e você recorta o molde da letra. E aí, por baixo, você coloca o EVA aquele EVA com purpurina, né? Você já compra pronto esse EVA. E em vermelho você coloca as vogais, em azul você coloca as consoantes. E aí, à medida que você vai apresentando na sequência do próprio método fônico, a gente apresenta primeiro as vogais, então você vai fazer a criança passar o dedo por cima daquela letra que está escrita numa textura mais áspera e vai fazer ela repetir o som. A gente vai apresentar o som, nós não vamos falar a princípio o nome das letras. Então, a gente vai fazer o movimento e falar A, e faz o traçado da letra convencional, da forma convencional. Paralelamente, vocês estão vendo que eu coloquei aí o alfabeto da caixa de areia, né? Eles costumam falar alfabeto de areia. Na verdade, ele é uma caixinha de areia que a gente pode improvisar também sem problema algum. E aí ele passa o dedinho pela areia e repete o som também, né? No caso aqui da letra A, ele pode fazer, né, com os dois dedinhos, A. E sem contar que se torna divertido também, né? O alfabeto móvel, na verdade, eu quero lembrar para vocês que a gente trabalha nessa sequência. Primeiro você apresenta as letras no alfabeto de lixa, depois a gente passa para a caixa de areia, depois a gente vai para o alfabeto móvel, que são essas letrinhas aqui embaixo, numa caixinha. A gente pode utilizar, inclusive, a gente tem exemplos em escolas que improvisam também, a gente pode usar aquela caixa de ovo, né? Que tem os buraquinhos, então você pode encaixar as letrinhas ali. E aqui ao lado eu coloquei um outro tipo de alfabeto móvel, quando a criança ela já estiver lendo na letra bastão, nós podemos introduzir a grafia da letra cursiva. E o que eu coloquei aqui o alfabeto móvel em letra cursiva para dar um exemplo para vocês e dizer que a caixa de areia, nessa hora de iniciar o trabalho com a letra cursiva, ela é muito eficaz, porque ali, né, a criança pode, com o dedinho, traçar a grafia correta da letra, tá? E é bem divertido, né? Bem simples, você pode pegar qualquer caixinha, colocar um pouquinho de areia ali. Aqui vocês estão vendo que tem um exemplo que ele está com lápis, né? Como apoio, pode usar também o apoio do lápis, mas a princípio a gente usa os dedos justamente para que a criança explore essa parte sensorial. Para que ela perceba. Vou fazer um comentário aqui, ó, só porque no YouTube não dá para ver o chat, mas a Érica falou, né, que o tempo de concentração de 15 minutos para atividades estáticas, mas quando aplicam atividades corporais, o tempo se estende para 30 minutos, né? Legal. E realmente, quando a gente está interagindo, a gente se concentra por mais tempo, né? E é por isso que é tão importante na parte da educação infantil e também das séries iniciais, você trabalhar bastante com o fazer, né? Com você colocar a mão na massa, porque aí a criança, ela acaba dedicando o maior tempo sem ficar estafada, sem dispersar. Então, você pode explorar mais. Obrigada, viu, Érica? Vou passar aqui. Sim, pode falar. Vamos falar de... Não, falei, você vai falar de fazer comigo, né? Logo comigo, que eu adoro, né? Coisa de meter a mão na massa, e é bem isso, né? Assim, essa parte do... A criança, ela faz pelo exemplo, né? Então, se você faz e você bota a mão na massa, eles também botam a mão na massa. Então, se você estiver ali juntinho, fazendo, ajudar a cortar, ajudar a passar a mãozinha, coisa e tal. Isso. Né? Criar uma brincadeira junto, vira... Ele vai fazer porque ele vai te copiar, né? Porque se é legal para você, é legal para ele também, né? E outra, Roberta, você lembrou bem
que no trabalho com as atividades de Montessori é bem marcado essa questão do exemplo. Então, primeiro, a criança só observa e você faz a atividade e mostra para ela como ela tem que fazer. Depois que você mostrou como deve ser feita a atividade, na proposta de Maria Montessori, você inclusive dá um passo para trás e deixa que a criança realize sozinha, para que ela comece a criar também a autonomia. Autonomia, exatamente. De iniciar a atividade e você, claro, né? Como diria a minha avó, né? Um olho no peixe, outro no gato. Então você sai um pouquinho de cena para dar esse espaço para que a criança explore ela mesma e faça ela mesma. Então você faz a atividade, mostra para ela, depois você deixa que ela faça sozinha, tá? Essa é a proposta de Montessori. E aí a gente já entra nos jogos com rimas. E aí eu coloquei um exemplo aqui, eu até falei hoje com um aluno meu, mandei mensagem para ele, um ex-aluno, que hoje já está na faculdade e tudo mais, e ele fez um projeto comigo, justamente com esse livro aqui, ele estava no 2º ano, olha para você ter uma ideia quanto tempo faz, um caldeirão de poemas da Tatiana Belink. Então eu vou falar primeiro aqui da atividade 1, que representa aqui o Cantando Canções e Versos. Tá? Deixa eu separar aqui, colocar num lugar onde eu consiga enxergar. E aí aqui, pessoal, a gente vai pegar uma poesia, algum verso, alguma musiquinha que a criança saiba de memória. Se ela não souber, a gente vai cantar com ela. Isso a gente já vai ter feito lá atrás, naquela atividade de brincando com sons, que eu compartilhei com vocês na sexta-feira. Então, eu vou ter trabalhado toda essa fase, né? 2, 3, 4 semanas eu vou trabalhar com essa parte de brincando com sons, cantando diversas cantigas. Eu vou até usar a do Sapo Não Lava o Pé, que foi um exemplo que a gente utilizou na última aula, e aí a gente pode fazer a brincadeira seguinte. Primeiro, recitar baixinho, e aí a gente aumenta o tom de voz quando você chega na palavra que rima. Então, vamos supor, vamos cantar baixinho. O sapo não lava o pé. E aí você pede para a criança, é claro, né? A gente cantando assim, mas a criança em si, ela vai querer gritar, ela vai querer participar nesse sentido e achar divertido. E aí você vai cantar a música inteira nesse sentido. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! E aí a criança vai se apropriando da questão da rima também, da sonoridade. Outra variação é você recitar em voz baixa, em voz alta, aliás, né? Baixando o tom na palavra que rima. Aí você faz o contrário. E você pode também utilizar a criatividade lá e brincar que você é o maestro. Eu faço muito isso com a sala de aula, né? Geralmente, quando eu estou trabalhando no presencial, eu sou o maestro e aí eu começo, né? Quando eu faço assim, sobe o volume. Quando eu faço assim, vai abaixando. Então, é aquela festa, né? Porque a criança adora essa brincadeira. Você sobe, elas aumenta o volume, baixa o volume. Então, é uma forma também dela já se apropriar dessa habilidade da escuta. No livro da Tatiana Belink, eu adoro a Tatiana Belink, porque ela tem poemas assim divertidíssimos que as crianças adoram. E eu vou chamar agora a participação especial da Lívia, minha filha. Pode vir aqui, Lívia. Ela queria ler o papel antes. Eu falei para ela, não, porque eu não avisei para ela. Vem mais para cá. Eu não avisei para ela. E eu estava fazendo aqui, brincando com as atividades. E aí, chega mais pra cá, filho. E aí eu falei para ela, eu falei, eu vou recitar um poema aqui, quando eu parar você tem que completar a rima. Ela, tá bom. E aí fiz, hoje à tarde com ela aqui. E ela respondia de pronto. Aí eu falei, então você vai fazer comigo lá. Aí, minutinhos antes aqui, ela falou, me dá aqui o papel, deixa eu ver mais ou menos para eu... Deixa eu decorar a minha parte. Falei, imagina! Falei, justamente para a gente mostrar como é que
tem que ser uma coisa assim, às vezes pode ser que ela acerte a palavra, né, que realmente está aqui no poema, pode ser que não. Então, chega mais pertinho aqui para todo mundo ver. Ó, eu tô aqui com o papel de costas para ela, tá? Ela não está vendo. E aí, o poema da Tatiana Belin, que eu peguei só um trechinho, tá? Para vocês terem um exemplo. Vamos lá, Lívia, tá preparada? Preparada. Depois a Érica, se quiser, não sei se seu filho queria também, né, fazer, mas aí tem uma próxima aqui, que é a próxima, eu falo para ele participar, tá? Então vamos lá, Lívia. Um é feioso, o outro é bonito. Um é certinho e o outro é Louquinho? esquisito. Mas tem que rimar, tá, pessoal? Então, mesmo que a criança fale uma outra palavra, o importante é que ela perceba que existem palavras que rimam. Ela pode colocar uma outra palavra aqui, tá? Um é magrelo, o outro é gordinho. Um é castanho e o outro é Loirinho. Loirinho. É ruivinho, mas loirinho tá certo também, rimou. Um é tranquilo, o outro é nervoso. Um é birrento e o outro? Manhoso. Orgulhoso. Olha, tá cheio de rima aqui hoje, hein? Mas ninguém acertou, é dengoso. Um é ligeiro, o outro é mais lento. Um é branquelo e o outro? Violento. Gostei, mas não é isso. Tem alguma sugestão, Lívia? Gosmento? Não sei. É legal, gente. Cinzento. Como? Cinzento. Também não acertou. Um é branquelo e o outro é sardento. Eu ia falar amarelo. Ah. Gente, agora vocês imaginam, cada coisa que sai é um momento divertido onde a criança está ali trabalhando, brincando, rindo. E tem estudos que comprovam que a piada e a risada é uma das formas mais eficientes de você aprender algum conteúdo, alguma E você vê, coisa. já entreteu aqui um bando de adulto, então. Pois é. Vamos ver quem acerta. Agora a gente já ficou competitivo. Exatamente. É a última estrofe, hein? Um é preguiçoso, outro animado. Um é falante e o outro... Calado. Calado. Aê! Essa tava fácil. Olha a disputa, a disputa. É a disputa. Bom, gente, eu recomendo... Fica aqui, gente. Eu recomendo muito esse livro. São, assim, poesias divertidíssimas. Eu lembro que tinha uma aqui que, nossa, é bem engraçada. E eu até não tenho esse livro, mas já tratei de encomendar lá na Amazon. E vou ter ele aqui na minha cabeceira, porque é muito, muito legal. E sem Oli, contar... dá um sorriso você e a Lívia aí, só para tirar uma foto de vocês. Vai, vem. Aê! Bom, pessoal, e é isso. A participação da Lívia já foi. Como que é o nome do seu filho, Érica? Se quiser ficar, pode ficar, filha. Não tem problema. Não? Tchau, gente. Lourenço. Então tá, Lorenzo. daqui a pouquinho eu pergunto se ele vai querer participar, porque tem uma outra atividade aqui com rima, que eu tenho certeza que para a idade dele vai ser bem legal também. Eu acho que deve ser até a próxima. Vamos ver aqui. Tá bom. Não é a próxima ainda. É a atividade 4 aqui dos jogos de rima, tá? Apesar que ele vai acabar vendo aqui que eu pus entre parênteses, mas está bem pequenininho, acho que ele não vai ver. Então, a atividade 3 aqui, gente, desculpa a configuração, às vezes distorceu um pouquinho aqui a ordem das coisas. Então, na atividade 3, palavras que rimam. Você pode fazer em casa, né, com a sua família ali, uma rodinha. Vocês vão fazer uma rodinha. E aí, vocês vão fazer essa rodinha aí em família e vão falar palavras... Ai, minha filha saindo aqui. Vocês vão falar palavras que rimam, tá? Então, vamos supor, você pode começar com o exemplo que eu separei aqui. Tá na roda ali, todo mundo. O mestre, quem vai ser o mestre, aí vocês definam lá, ou é a mamãe ou é o papai, vai falar uma palavra. E aí, os outros têm que ser bate-bola. Vai falar uma palavra que rima. E a atividade vai seguir nessa ordem até não ter mais ideia de palavra que rima. Então, a gente começa com café. Café, chulé, mané e assim por diante.
A criança, geralmente, quando é uma criança pequena, o que acontece é que ela vai inventar palavra. A hora que começar a fugir, a acabar as opções dela, ela vai acabar falando qualquer coisa, lelé, ou, sei lá, alguma coisa como boné. Né? E aí, nesse momento, é importante que a gente não corrija, ele fala, essa palavra não existe. Não, nós não vamos fazer isso nesse momento. Por quê? Nesse instante, o objetivo da atividade é justamente a consciência do som. Ou seja, se ela falou uma palavra que não existe, mas que o final está rimando com né ou então a gente vai aceitar a palavra. E aí, à medida que acabarem as opções, troca-se o mestre, você pode até propor para a própria criança que ela assuma o comando e fale uma palavra que ela queira iniciar ali aquela atividade. Então, atividade 4, palavras, parlendas que rimam. E eu não sei se o Lorenzo quer participar, Érica. Cadê ele? Tá aí? Vamos lá, o Lorenzo vai participar, o filhinho da Érica. Deixa eu Lorenzo... tirar aqui o fone. Peraí. Tá. Oi, Lorenzo. Ó, eu vou falar as frases e você vai completar, tá? Você vai tentar adivinhar qual é a palavra que rima, tá bom? Vamos ver se você vai saber. Quem cochicha o rabo? Vou falar de novo, ó. Quem cochicha o rabo? Não conhece essa. Não? Então, vamos lá, ó. Quem cochicha o rabo, espicha. E agora eu vou falar uma outra. Mas ele pode inventar a palavra, não tem problema. Tem que rimar com a palavrinha. Ó. É rima. É rima, é rima. Quem cochicha o rabo, espicha. Come pão? Lagartixa. Lagartixa. E quem escuta o rabo encurta. E a última? Quem reclama o rabo inflama. Agora eu vou fazer a mesma que eu fiz com a minha filha, eu vou fazer com você, ó. Eu vou falando, a palavrinha que você achar que rima, você fala. Vou ler de novo a poesia da Tatiana Belink, vamos ver se ele completa. Olha lá. Olha lá, Lorenzo, ó. Um é feioso, outro é bonito. Um é certinho e o outro? Certinho, rima com? Errado. Ó, vamos para a próxima. Tem que treinar muito. Ó, um é magrelo, o outro é gordinho. Um é castanho e o outro? Remar. Castanho, rima com? É o castanho, filha. Branco. Ó, o outro, ó. Um é tranquilo, o outro nervoso. Um é birrento e o outro Toso. tá pegando, tá pegando. Tá pegando. Pegou o fio da meada agora. Fio da meada. Ó, a última, hein? Olha lá, Lorenzo, a última. A última é assim, hein? É um menininho aqui, hein? Olha lá, ó. Um é ligeiro, outro é mais lento. Um é branquelo e o outro é? Violento. Preto. Isso, muito bem. Rimou, isso mesmo. Ó, a última então, hein? Que é a última mesmo. Um é preguiçoso, outro é animado. Um é falante e o outro é? Caramba. Relaxado. Ai, Pegado. muito bem. Não, ela. Bom, gente, é isso. O trabalho com parlendas. Foi até bom, Érica, esse exemplo. Ensina para ela o que você sabe de rima. Por exemplo, o nome dela é... Qual que você Lígia, sabe? O nome dela é Lígia. Como é que é aquela musiquinha? Tigiribija. Lisa, cati, biribisa, sarara, potência, piripiriquira.
gracinha! Obrigada! Ainda com o meu nome ainda, adorei, adorei. Lorena Ena, Cati Biribena, Sararacurena, Firifirifena. Aí você vai pegando qualquer palavra e vai fazendo essa musiquinha, enfim. Que É legal. jogo. Uma música não, né? Bem legal. Qual outra você sabe? Quer falar outra? Então vai, fala outra. Nem sei. O que você vai aprontar aí? Tem muita gente assistindo, olha. Vai. Fala. Vai falar? Então fala. Vai Tô tomando com coragem. vergonha agora. Eu Lorena. fiz tudo. Natal, Natal. Piripiri, tchau. Aê! Não, vai. Você não falou fiz. música toda. Eu fiz arroz feijão. Arroz Ah, é o feijão. Brian, tá falando? Muito bem, Brian, também tá fazendo tudo. Tô gostando de ver essa sala, gente. Bastante criança, as mães com os filhos. Eu acho que é esse clima que a gente quer passar realmente, que não há problema, né? Às vezes o adulto ele se sente muito incomodado quando a criança está perto, sempre falando não pode participar. E não tem problema algum. Aqui a gente está lidando com profissionais da área da educação, pessoas que amam criança. Então, se há uma interferência, não tem problema algum. Não, me deixa comer pastel! Olha, isso mesmo! Muito bem, Brian. É o Brian, né? É. Muito bem. Isso aí, Brian. Gente, olha só. Aproveitando o gancho para fazer essa observação, é muito importante que na hora desse trabalho que a gente vai falar para a criança completar, até foi bom isso ter acontecido, a gente tem que garantir que a criança saiba de memória a parlenda trabalhada, a poesia, a rima. É por isso que lá atrás, no trabalho com Brincando com os Sons, nós exploramos tanto as músicas, as parlendas, os versos e as rimas. Porque aí, chegando nessa fase, você vai trabalhar com as parlendas e rimas que a criança conhece de memória, tá? Senão você causa um constrangimento, a criança vai achar que não sabe, e não é isso, né? Apenas ela não tem de memória, né? Você vê que a gente acaba sabendo, vendo que a criança sabe o que é rima. E o Lorenzo quer falar mais alguma coisa, Lorenzo? Tá? Vamos ver. O passarinho morou no ninho, morou no vizinho. Muito bem, isso mesmo. Eu falei isso? E você, Brian, vai querer falar mais uma? Sim. Qual você quer falar? Eu quero falar sobre da lição. Sim, e aí? Qual que ele vai dar um relato. Você fez com a sua mãe? Não, eu fiz com o papai. Porque a mamãe tá brigando. Por isso eu não quero ela aqui em casa, ela tem que viajar. Nossa, mas que bom que você fez com o seu Ela pode pai. levar alguma de coisa? férias. Mas sabe que a mamãe pode levar? Sim, o quê? Explicador, pra mamãe falar com você na lição. Legal. Eu vou fazer esse atendimento sim, viu? Vou ligar para você de videochamada. Muito em breve. É que o Brian, ele é aluno da escola onde eu leciono. Então, a gente tem feito videochamadas. Eu estou atendendo a todos os alunos e aí a gente tem um cronograma. Mas pode ficar tranquilo que vai chegar a sua vez logo, logo, tá, Brian? Bom, pessoal, vou passar um pouquinho para frente. E a próxima atividade com os jogos de rima, que na verdade tem uma infinidade de jogos, tá, pessoal? Eu não coloquei tudo aqui, porque senão ia ficar muito extenso, e eu parti já para a última, o que seria a última atividade depois da gente fazer todo esse trabalho com todas as rimas. A criança, ao final dessa semana, realizando todos os dias atividades
com as rimas, ela passa a saber algumas palavrinhas de rima. Então, o pai e a mãe pode começar até esboçar as primeiras escritas da criança, observando esses modelos. O pai pode escrever, por exemplo, dois versinhos e deixar o espaço para a criança completar a palavra que representa a rima. E aí, com isso, você vai juntando essas atividades e a gente vai fazer um livrinho no final, que é o livrinho das rimas. E aí você escolhe ali a rima de preferência da criança, 2 rimas que a criança goste, né? Pedir para que ela desenhe aquela rima, ou então, como eu disse, completar a palavrinha com a rima. Vocês vão registrando esse material, guardando, e aí a gente produz o livrinho ao final. As crianças amam essa atividade, elas ficam super orgulhosas, porque a gente tem que produzir a capa, e aí observa, por exemplo, como eu dei o exemplo do livrinho da Tatiana Belink, vai observar o que tem que ter numa capa, tem o desenho, tem o nome do autor, ele vai, né, ter o nominho dele lá, que foi ele que fez aquele livrinho, e aí você pode apresentar a todas as rimas que vocês trabalharam, pedir para a criança ir ao longo da semana desenhando cada uma delas, e aí montando esse livrinho no final, e a criança adora, e aí é claro que ela se sente muito mais estimulada em ler, em aprender aquelas palavras, sendo que foi ela que produziu. E aí nós vamos para o 5º item, que são os jogos de leitura, tá? Que aí a gente já vai passar por uma fase um pouquinho mais avançada, onde nós vamos trabalhar com a atividade de escuta, a escuta de palavras na frase. Então, a gente vai escrever algumas frases simples em cartões. Eu até falei para vocês na última atividade, né, onde a gente utilizou o exemplo dos cartões com as palavras e a imagem para fazer esse apoio. O ideal é que a imagem esteja de um lado e a palavra do outro. A criança vai fazer esse jogo. E nesse momento aqui, a intenção é que a criança perceba o que é uma palavra. Tá? A princípio, pessoal, ela vai perceber essa palavra como se ela fosse uma unidade, como se ela fosse uma monossílaba, né? Então, o importante é que você construa alguns cartõezinhos com as palavras separadamente. Você pode apresentar esses cartõezinhos para a criança e falar, olha, aqui nós temos uma frase. É claro que eu até troquei a ordem. Aqui nós vamos falar da atividade 1 primeiro, onde você vai explicar anteriormente o que é uma frase. Porque a criança em si, ela não vai saber o que é uma frase. Então, você vai explicar que a frase, ela é uma historinha pequena. É uma historinha curta, que tem que falar de alguma coisa, tem que falar de algum assunto, mas ela é curta, ela é pequena, ela tem que contar alguma coisa. E aí, num segundo momento, você vai apresentar esses cartões para ela e ela vai ter que montar uma frase. Você pode até apresentar, por exemplo, eu acho que eu dei um exemplo aqui da frase do gato, né? Eu tenho um gato. Você pode colocar eu num cartão, tenho no outro, um no outro, gato no outro. Aí você apresenta para a criança essas opções apenas, e fala, olha, aqui está escrito a frase eu tenho um gato. Vamos montar essa frase? E aí ela vai ordenando, mas a intenção e o objetivo realmente é que a criança entenda a unidade de palavra, para que ela entenda que a gente não pode escrever tudo junto ou grudado, né? Então, nós estamos preparando também para um momento posterior, onde ela vai precisar saber da segmentação das palavras. Seguindo mais à frente, nós vamos entrar na palavra. Você vê que a gente está diminuindo aos pouquinhos, né? A gente entendeu, a criança entendeu o que é a unidade de palavra, e agora, dentro dessa palavra, é claro que eu quero que vocês entendam que tudo isso é dentro de um trabalho sistematizado, onde você vai, ao longo da semana, trabalhando. Não pode aplicar uma num dia, outra no outro. Então, quando a criança entender, o seu filho entender o que é palavra, aí sim, você vai trabalhar com essa unidade para que ele passe a entender que essa palavra, ela não é um monossílabo, ela não representa uma
uma imagem gráfica, né? Ela representa alguns sons que vão estar ali dentro, algumas grafias que são as letras. E aí, é muito comum nessa idade de primeira infância, 4, 5 anos, 6 anos, que você pergunte para a criança que palavra é maior ou que palavra é menor, e ela vai fazer um comparativo com o objeto físico. Então, por exemplo, trabalhando os animais, se você perguntar para ela que palavra é maior, formiga ou leão? Qual que se escreve maior? O que vocês acham que ela vai falar? Ela vai falar que leão, né, é a palavra maior. Se você apresentar as duas formas, apresentar formiga, apresentar leão, ela vai falar onde está escrito leão. Provavelmente ela vai achar que é uma palavra escrita grande, porque o leão é grande. A formiga é pequenininha, então deve ter poucas letrinhas. Ela escreve pequenininho. Mas aí vai chegar um momento onde você vai fazê-la entrar em conflito e trabalhar essa questão. Então, você vai apresentar para ela a imagem, né, a figura, ó, qual das palavras você acha que é a maior. E aí, depois, é lógico que ela vai, a princípio, falar que é leão, a maior e menor a formiga. Você apresenta os 2 cartões de palavras e aí você explica para ela onde está escrito formiga, onde está escrito leão, para que ela comece a ter noção inclusive dessa questão da quantidade de letras. E aí agora vocês vão ver aqui, deixa eu ver aqui. Não sei se, acho que eu acabei passando. Deixa eu ver, Bel. Acho que Coloca a setinha. Eu ia falar, se você colocar a seta para o lado, ele volta, eu acho. Verdade, É que eu fui tentar tirar de cima aqui para poder enxergar. A gente vai falar agora da consciência silábica, tá? Então, vejam que a gente trabalhou com a palavra e agora nós vamos trabalhar com a consciência fonológica. Então, você vai introduzir a questão do trabalho com as palmas. A princípio, um bom exercício é você pegar os 2 dedinhos e pedir para a criança colocar aqui embaixo do queixo. E aí você vai recitar uma parlendinha aqui, que eu até deixei aqui embaixo para se tornar mais divertido. Você vai pedir para ele falar o seguinte, com o dedinho aqui no queixo. Palma, 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 pé, pé, pé. Diga-me seu nome, quero ouvir como é que é. Então, nesse exercício, ele já vai perceber que cada vez que ele abre a boca, o queixo faz esse movimento para baixo. Então, você vai pedir, então, no segundo momento, você vai pedir para que a criança faça a leitura de, acho que a próxima, né? A próxima atividade aqui a gente pode até citar como exemplo, que é a caixinha de surpresa. Você vai colocar alguns objetos dentro dessa caixa. Se você não tiver objetos, pode ser também cartões com figuras desenhadas. E aí você vai escolher uma palavra de sílaba, né, só com 2 sílabas, uma trissílaba e uma polissílaba, como eu coloquei aqui no exemplo. E aí, a princípio, você vai pedir para que a criança coloque o dedinho aqui e fale a palavra. Pato. Quantas vezes você mexeu o seu queixo para falar essa palavra? E aí ele vai responder, mexi 2 vezes. E outro recurso também é você utilizar a palma. Você mexeu o queixo 2 vezes? Então vamos falar a palavra pato agora, batendo palma 2 vezes. Pato. E aí ela vai começar a ter a noção de sílaba. Porque aí num segundo momento você vai começar a introduzir esses termos também, para que ele saiba que cada parte da palavra representa uma sílaba. Então, cavalo, 3 sílabas. Borboleta, 4 sílabas. Então, é um trabalho que você pode fazer com rimas, com as palavras que rimam, e musiquinhas, dá para explorar bastante, tá? Agora, nós temos aqui
A gente está indo para o final, tá, pessoal? Então, a consciência fonêmica. Então, a gente vai utilizar o nome da própria criança. Na verdade, a gente está aqui ainda dentro dessa, trabalhando a sonoridade. E aí, nessa hora, se a gente estiver ali em família, você vai sugerir para a criança e falar que você vai falar para ela o nome de um familiar. Ó, eu vou falar agora o nome de uma pessoa da nossa família. E você vai ter que adivinhar. Eu só vou fazer o primeiro som. Você vai ter que adivinhar quem é essa pessoa. E aí, vamos supor que eu tenho aqui, né, pensei numa tia e tudo mais, e aí eu vou falar ali em família o som da primeira letra do nome dessa pessoa. Então, você faz o som contínuo. Se for aqui, como exemplo que eu coloquei o B, você vai falar B. Quem é essa pessoa? No caso do S aqui, eu tenho uma tia, tenho 3 tias. Uma chama Silvia, outra chama Sueli e a outra chama Sandra. Então, é bem interessante você escolher algum nome no qual tenha várias pessoas com aquela primeira letra e aí se torna mais desafiador. A criança vai tentar adivinhar, não é esse. E assim, depois que ela se apropriar bem do som, você pode também dar a chance dela ser a pessoa que vai propor essa adivinhação, tá bom? Aí você propõe para ela e pode ter ajuda de algum familiar também, né? Para ficar mais certo de que ela vai falar o som corretamente. E vamos partir aqui para a atividade 2, tá? Os objetos ou figuras. Aí, nessa atividade, pessoal, a gente vai selecionar grupos de objetos. Por exemplo, você vai selecionar os grupos pelo som da primeira letra. Então, eu usei o exemplo aqui da foca, começa com F, faca, folha, são coisas que a gente pode ter, né? O objeto, se você tiver, melhor. Se não tiver, você pode usar uma figura, um desenho, alguma coisa do tipo. E aí, você vai misturar esses grupos de objetos. Então, você pode escolher 3 com F, 3 com M, 3 com V, como eu pus aqui no exemplo. E aí, você mistura esses objetos, ou então os cartões com as figuras, e você vai propor para a criança, falar, agora eu vou falar o som, e você vai ter que separar para mim todas as figuras que começam com esse som. Paralelamente, você pode anotar numa folha, você pode organizar na folha de sulfite 3 lugares, né? Pode até colocar a letrinha F em um lado, a M no outro, o V no outro. E aí você vai começar o jogo. Olha, eu vou falar o som agora, ó. E aí começa a corrida para ele pegar todos os objetos e as imagens que começam com esse som. Depois, o M que eu coloquei aqui, né? E o V, possivelmente ele vai confundir. É muito comum que a criança confunda de início o F com o V, tá? Então, é uma oportunidade de você trabalhar. A princípio, a gente sempre segue aquela sequência da metodologia fônica, que é apresentar primeiro as consoantes prolongáveis, que é um som mais fácil da criança perceber, e aí uma dica para os pais que ficarem em dúvida, né? Eu tenho aqui também, a gente vai disponibilizar no e-book para vocês saberem direitinho quais são as prolongáveis, mas são aquelas que o som é contínuo, que é mais prolongado, né? Então, tá certo? Porque outros sons que são mais estanques, né? Por exemplo, o B, ou até mesmo um C, que tem vários sons, a gente vai trabalhar posteriormente por conta da complexidade, tá? Aí a próxima, no caso eu vou falar com vocês aqui um pouquinho da importância da sistematização das atividades. A gente acabou com os slides aqui. Eu vou conversar com vocês um pouco agora, no sentido de explicar para vocês como é importante também a gente
seguir aquela sequência que a gente trabalhou na aula de sexta-feira. Por quê? A princípio, a gente pode conseguir alguns resultados trabalhando uma sequência aleatória, mas é importante que a gente tenha critérios, porque você vê como às vezes a aplicação de uma atividade fora de contexto ou fora de momento, você pode confundir e atrapalhar justamente esse processo ao invés de ajudar. Eu mesma, né, usando um exemplo, por exemplo, de vida, vamos dizer assim, hoje a construção que eu cheguei de criar um método, de chegar à conclusão de que, como eu falei na sexta, né, a guerra dos métodos, isso tudo foi um processo que eu vivenciei. E hoje eu estava refletindo sobre isso. A vida da gente é um processo em etapas, né? E aí a gente vai passando por essas etapas mais fáceis, a complexidade vai aumentando e tudo que a gente vai aprender, a gente começa geralmente, né, da fase mais simples, depois você vai se apropriando, você vai assimilando, a gente fala de assimilação e acomodação, que é onde você se apropria do conhecimento, e à medida que você está firme naquela etapa, você já se apropriou, aí você tem condições de interagir e de passar para uma fase mais complexa. Isso é o que eu falei, né, no comparativo aqui com a minha vida. Hoje mesmo eu estava aqui dando uma passada, pensando um pouco no que eu ia falar para vocês, e eu pensei de usar esse exemplo, porque eu sinto cada vez mais que esse processo também aconteceu comigo. Na aprendizagem de qual metodologia é melhor a gente encaminhar, sabe? Eu comecei minha carreira lá no magistério, né? Aprendendo, às vezes a gente sai sem uma base muito direcionada, a gente sai sem um norte, às vezes você faz uma coisa, o professor fala que não está adequado, você tem que fazer de outra. De lá para cá eu fui fazendo cursos, a princípio na própria prefeitura, onde eu me especializei em alfabetização, acabei conhecendo o construtivismo, gostei muito da proposta e dos conceitos, não são, muita gente critica, mas se você conhece realmente a proposta a fundo, você vê que é muito rico, só que esse trabalho, gente, em sala de aula, ele acaba se tornando inviável. Por quê? Primeiro que hoje existem estudos que comprovam que a alfabetização fônica e a consciência fonológica, trabalhar através desses conceitos, é muito mais eficaz. E ao longo dos anos, trabalhando com construtivismo em sala de aula, eu confesso a vocês que eu acabei concluindo que realmente é mais complexo para a criança. Algumas crianças vão se adaptar normalmente, não vão ter dificuldade. Mas o método fônico, os últimos estudos comprovam também que as crianças que têm dificuldade, elas aprendem muito melhor com o método fônico. A falta de capacidade de abstração, o método fônico, ele vai por etapas mais simples. E aí, ele também atinge as crianças que não têm dificuldade. Então, eu não vejo, no meu caso, por que não trabalhar com uma metodologia que atende a todos. Nós não podemos restringir o nosso trabalho, né? Então, hoje, eu posso dizer com toda certeza que esse é o trabalho que eu recomendo com os filhos de vocês e ao longo da minha trajetória, acabei concluindo que realmente é o melhor método para se trabalhar. Inclusive, eu cheguei a conclusões aqui, né, falando para vocês que a gente não tem que tentar descobrir qual método é melhor do que o outro. Na sexta-feira, eu citei uma psicóloga renomada que passou por essa situação nos Estados Unidos, que é a Catharine Snow. Ela veio dar uma palestra aqui no Brasil e ela percebeu que existe sim uma guerra dos métodos. As pessoas que acreditam no construtivismo, elas criticam o método fônico, os métodos, né, de consciência fonológica. E as pessoas, por sua vez, que acreditam na fonética, criticam veementemente o construtivismo. E ela diz exatamente isso. Quando a guerra dos métodos acabar,
e os especialistas entenderem que uma proposta complementa a outra, que um conceito se encaixa melhor numa fase do desenvolvimento da criança. Então, ao longo desses estudos, eu tirei as minhas próprias conclusões e eu acabei desenvolvendo uma maneira diferente de se trabalhar, onde eu não abandono os conceitos da psicogênese da escrita que Emília Ferreiro defende, e ela está falando a verdade, porque ela se baseou em Piaget, que fala das fases da criança. E isso é uma verdade, foi comprovado cientificamente que quando uma criança está escrevendo errado, existe uma inteligência por trás daquela escrita. Então, é por isso que a gente evita falar na palavra erro, porque ninguém erra aquilo que ainda não aprendeu. Então, se a criança está em construção, a gente evita falar que está errado. Em muitas ocasiões, a gente pode chegar até a criar bloqueios nas crianças e elas não quererem escrever mais. Então, essa escrita tem que ser, sim, direcionada, apresentada. Nunca você deve negar conhecimento à criança, não é porque eu estou trabalhando com uma sequência do método fônico de alfabetização que eu não possa trabalhar com uma letra que a criança já saiba ou que ela já traga esse conhecimento na bagagem dela. Então, eu queria compartilhar com vocês esse depoimento meu, que na verdade eu realmente acredito nesse novo trabalho que eu acabei organizando, me baseando em todos esses autores, tanto em Piaget como Vygotsky, né? Um vai falar que é o desenvolvimento orgânico que conta, né? As fases da criança, com que idade ela anda, com que idade ela abstrai. E o outro autor vai falar que ela aprende com o meio, que todo estímulo que ela recebe de fora vai influenciar no desenvolvimento dela. E aí eu pergunto a vocês, qual dos dois está certo? Na minha opinião, os dois estão certos. Então, nós não precisamos ficar nessa guerra de falar, o desenvolvimento da criança ocorre de dentro para fora, são as fases biológicas, ou é o meio que estimula o desenvolvimento dessa criança? Todos nós que somos pais e que acompanhamos o desenvolvimento dos nossos filhos, sabemos que existe sim a etapa de desenvolvimento biológico, né, pelo qual passa a criança, assim como os pais que dão maior estímulo para essa criança, propiciam o maior desenvolvimento dela. Então, com o construtivismo e o método fônico, ou seja, outros métodos que existam aí, os dois têm o seu lado bom. E o que eu fiz, e realmente eu apliquei e vi que funciona, e que é a maneira mais completa da gente trabalhar com essa fase de alfabetização, é a gente pegar o melhor das duas coisas, dos dois métodos, dos dois conceitos, porque o construtivismo, ele nem é um método, ele é um conceito, é um estudo feito por Emília Ferreiro, partindo dos estudos dela de Piaget, no qual ela identifica que a criança traz um conhecimento, tá? Então, eu queria contar essa novidade para vocês. Eu estou disponibilizando aqui todo o material para vocês. Depois, acredito que na segunda-feira eu já consiga mandar. Eu estou com o e-mail de todos vocês. Eu vou mandar para cada um de vocês o e-book dessas aulas, com todas as atividades que vocês podem aplicar. Na primeira aula eu disponibilizei toda a sequência que você tem que seguir. E na segunda aula estou disponibilizando aqui 20 atividades, que não precisa ficar nessas 20. Vocês viram que elas têm variações. Vocês são pais super criativos, eu tenho certeza que à medida que vocês forem aplicando, vocês vão interagir em cima desse conhecimento. E o que eu tenho para falar para vocês hoje é que eu desenvolvi um curso, inclusive para pais, é um curso específico para pais, embora eu confesso para vocês que muita professora está me procurando, e eu já estou tendo que fazer algumas adaptações, estou falando com a Roberta aqui, porque o trabalho em sala de aula é diferente. Esse trabalho que eu proponho, nesse curso que eu criei, é um trabalho individualizado, é um trabalho especializado, da mesma forma que Maria Montessori coloca a proposta dela.
toda criança tem que ser vista como um ser único, não como um ser que tem que ser igual ou padronizado dentro de uma sala de aula. Inclusive, dentro da sala de aula, essa individualidade tem de ser considerada assim. É por isso que nós, professores, reivindicamos tanto pelo baixo número de alunos em sala. Como eu estava falando na sexta-feira, né, na Finlândia, que é a educação de ponta, né, ela está nos maiores índices do mundo, e lá eles têm por volta de 17, 18, no máximo 20 alunos por sala. Os professores têm bons salários, têm boas condições de trabalho, e mesmo assim eu li uma reportagem recente dizendo que os professores estão solicitando menos alunos por sala. Porque é óbvio, né, lá, para você dar aula numa sala de infantil ou do Fundamental 1, você tem que ter mestrado. Então, quer dizer, você não está falando com pessoas leigas, são pessoas que observam a realidade e estão vendo ali na prática que realmente, quando você tem um número reduzido de alunos, você torna muito mais eficaz e efetiva essas ações. Então, o que eu proponho no meu curso é um atendimento individualizado e uma sequência de critérios ali que eu organizei para os pais. Então, nesse curso que eu estou disponibilizando para os pais, eu dividi o curso em 12 módulos, tá? Cada módulo eu disponibilizo ele por semana, todo domingo, a partir do momento que a gente abrir o curso para os pais, porque qual é a intenção desse curso? É a gente formar turmas. Eu não quero trabalhar com os alunos aleatoriamente. Por quê? Porque eu quero dar um atendimento individualizado. Então, eu quero trabalhar com reuniões periódicas, onde a gente vai estar sempre em contato. Então, eu quero formar uma turma, onde eu não quero, tem um número limitado, porque eu também não vou poder atender muitas pessoas nessa turma inicial, então tem que ser um número X ali que a gente consiga atender com qualidade, e aí eu vou contar um pouquinho para você de como que funciona esse curso. Eles são 12 módulos e cada módulo eu vou organizar, já está organizado inclusive, a gente dividiu em 3 etapas. Então, a primeira são as aulas direcionadas ao pai. O pai escuta esses vídeos iniciais para ele ter a teoria de como ele tem que interagir com o filho dele nessas atividades. A segunda parte, que vão ser a outra parte do videozinho do módulo, é voltado para a criança. Então, tem uma linguagem mais lúdica, tem uma linguagem mais de contação de história, onde o pai que tiver uma maior dificuldade de encaminhar com o filho essa questão lúdica, porque está ali naquele início, ele pode também clicar no vídeo, deixar a criança assistir e eu mesma vou estar falando com a criança na linguagem da criança. A terceira parte do módulo é o material didático, que eu vou disponibilizar em anexo, e aí o pai tanto pode imprimir, que é muito mais fácil, ou ele pode produzir com o filho. Pode, essa parte de produzir é um pouco mais complexa, mas eu posso garantir para vocês que é a mais efetiva. Quando você confecciona um material com a criança, como, por exemplo, o alfabeto de lixa, como, por exemplo, as letras móveis, você pode até imprimir em branco e pedir para a criança pintar as vogais de vermelho, as consoantes de azul. Então, quando você confecciona tudo aquilo que a criança coloca as mãos para fazer, ela internaliza melhor, ela aprende mais. E aí, é claro que eu também não posso deixar de dizer para vocês que dentro desse curso eu vou disponibilizar um grupo de WhatsApp. É claro que os pais que já estão aí na escola com a gente já acompanham, a gente atende aos pais também por grupo de WhatsApp, a gente já tem, mas dentro desse curso que eu estou disponibilizando para vocês, eu vou ter também um grupo de WhatsApp especializado para essa primeira turma e nós vamos ter acesso também a um grupo exclusivo no Facebook, onde a gente vai poder compartilhar fotos das atividades diárias, vai poder ter acesso aos outros pais que também estão cursando
né, junto com vocês, podendo interagir e cada um contar suas experiências, pode compartilhar vídeo, dúvidas, a gente vai ter esse suporte também. E eu não sei se eu conto essa parte aqui, vou contar porque eu não me aguento, né? Mas eu organizei o curso trabalhando com uma coisa chamada gamificação. Porque eu me preocupo muito, é um lado que quem é meu aluno sabe, né? Eu acho que o Douglas e o Kaká ainda não conseguiram, né? Porque a gente acabou suspendendo as aulas, a gente não conseguiu se conhecer a esse ponto. Mas eu tenho uma grande preocupação com a parte dos princípios morais que a gente tem que desenvolver junto ao conhecimento também. E aí foi onde eu criei essa gamificação. E a gamificação, para quem não sabe, é um sistema onde você disponibiliza o conhecimento num formato de jogo, num formato de etapas, onde você estimula a criança a querer passar para a próxima etapa. Então, nessa gamificação, inclusive eu tomei o cuidado para a gente não trabalhar com a questão da competitividade, porque o ideal é que a criança aprenda a competir, ou melhor, não competir, mas ela está sempre desafiando os seus próprios limites. Então, o meu trabalho com gamificação, a proposta é a seguinte: nós vamos trabalhar em 3 blocos de atuação. O primeiro bloco, eu quero trabalhar com aquela parte que eu falei para vocês, da rotina, do quadro de incentivo, da organização espacial, onde a criança vai organizar o seu cantinho de estudos, ela que vai ter que pegar os materiais, ela que vai ter que guardar. Então, eu vou ajudar os pais, vou ajudar vocês a organizar essa parte do filho de vocês. É uma construção muito importante inicial. E nós vamos trabalhar nas primeiras semanas somente com essa organização. E através da gamificação, nós vamos propor para as crianças o seguinte: olha, nessa primeira etapa, a gente tem que se organizar, fazer as atividades de acordo com a rotina que a mamãe propôs, nós vamos ter o quadro de incentivo, quem aqui está ganhando bastante incentivo, e nessa primeira etapa, nós vamos disponibilizar através dos anexos, né, junto com o material didático, nós vamos disponibilizar já para o pai os símbolos, né, que a gente representou aqui em forma de medalhas, mas aí essas medalhas vão ter outro formato, que não é o formato de ouro, de prata, de bronze, mas sim um outro formato que já sugere para a criança, por exemplo, nessa primeira etapa, o coração. Então, quem ganhar o coraçãozinho conseguiu superar essa primeira etapa de organização da rotina, de colaborar com a mamãe, de afetividade, de aproximação e amor. E aí, a surpresa que eu tenho para vocês é que a cada bloco que a criança conseguir realizar, ela vai destravar a próxima etapa. E destravando a próxima etapa, ela vai ganhar de bônus uma coleçãozinha de o que nós chamamos de vídeo histórias. Para quem não sabe, eu acabei não comentando aqui, mas eu já escrevi muitos livrinhos infantis, sempre pensando em algum tema relevante, meio ambiente, educação do trânsito. Dentro da própria plataforma do nosso programa de alfabetização, nós vamos ter histórias personalizadas e aí, destravando essas etapas, o seu filho, a sua filha, ele vai ganhar ali, vai receber essas vídeo histórias, no qual, se o pai quiser contar a história, ele pode contar, ou ele pode simplesmente clicar na história e a criança ouvir essa história. Então, eu estou finalizando aqui para vocês, né? No segundo bloco dos módulos, a gente vai trabalhar também com essa questão, vão ser 3 blocos, né? Onde a gente vai liberar esses bônus que são as vídeo histórias, na qual as crianças, conforme vão passando de fase, vão conseguindo desafiar os seus próprios limites, elas vão ganhando esses livrinhos que estão fazendo maior sucesso. Quem entrar lá no meu canal do YouTube, eu vou começar a disponibilizar agora também no canal Ensine Seu Filho em Casa,
mas a princípio no canal Lígia Lara, professora Lígia Lara, eu já tenho essas vídeo histórias, e realmente eu não esperava que fosse ter tanto acesso, mas é muito importante que as crianças escutem histórias, porque assim elas vão ter um repertório maior, e é muito mais prático para o pai, né? Ali, de repente, a criança adora o celular, ela gosta desse universo, de repente, clicar, porque eu tomo o cuidado de fazer realmente esse vídeo no formato de um livro, porque é importante que a criança saiba também a importância do livro, mas não é sempre que a gente pode ter acesso, né? Então, essas vídeo histórias vêm para suprir essa necessidade que as crianças têm de ampliar o repertório, tá bom? Então, eu posso dizer para vocês, pais, que fiquem tranquilos, porque muitos de vocês aí, eu vejo que tem essa preocupação de que o filho não vai estar lendo até dezembro. Então, eu garanto para vocês que dentro desse programa que eu organizei, em dezembro, ou antes até, os seus filhos vão estar lendo dentro dessa proposta, tá? E é uma proposta que é comprovada cientificamente. Eu vou até ler para vocês aqui um artigo, tá? Que foi publicado em outubro de 2019, tá? Numa conferência que teve, a primeira Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências. Ela foi organizada pelo MEC, né, o Ministério da Educação, e lá essa conferência reuniu pesquisadores e cientistas dessa área que chegaram à conclusão de que a abordagem fônica é, de longe, o meio mais eficaz para alfabetizar. Isso porque ela contempla muitos dos componentes essenciais para a aprendizagem da leitura e escrita. Segundo as conclusões, algumas abordagens que a gente estava comentando aqui, até construtivistas, além delas se apresentarem um pouco mais demoradas, elas podem deixar algumas lacunas, como eu disse para vocês, justamente nesses alunos que às vezes têm um pouco mais de dificuldade. Então, nesse ponto, os estudos mostram que o ensino direto e sistemático, ele é mais rápido e dá uma base que é a base necessária para a criança avançar e que também influencia muito na autoestima, porque a criança, à medida que ela vai conseguindo vencer as etapas mais simples, ela vai conseguindo evoluir. Isso faz com que a autoestima dela estimule para que ela vá para as instâncias superiores, as instâncias mais complexas. E diminui, com certeza, a evasão escolar, tá? Nos anos seguintes, isso aqui, palavras aí das conclusões dessa equipe de estudiosos que se reuniu. E é isso, gente. O curso que eu estou disponibilizando para vocês, né, de alfabetização do Ensine Seu Filho em Casa, ele é 100% online e eu resolvi disponibilizá-lo para vocês, para atender e alcançar o maior número de crianças, tá? Um maior número de pais interessados em ensinar o filho de forma rápida, de forma eficaz, com brincadeiras que, além de ensinar, porque essas brincadeiras ensinam, vão aproximar você do seu filho, para que você consiga dar todo o suporte que ele precisa nesse momento em que ele depende da educação que ele está recebendo dentro de casa. Lembrando que eu vou disponibilizar todo o conteúdo das aulas no e-book, vou encaminhar para vocês por e-mail os 7 passos para alfabetizar seu filho, que também te auxiliará no acompanhamento do seu filho, tá legal? Então, eu gostaria de passar a palavra aí para vocês, se vocês tiverem algum comentário, agradecendo mais uma vez pela presença de vocês e lembrando que a partir de segunda-feira eu encaminho para vocês um e-mail para vocês conhecerem melhor e conhecer de perto esse curso que eu estou disponibilizando e que eu estou tão contente por estar conseguindo disponibilizar, chegando a essa, sabe, eu descobri, realmente descortinei a alfabetização agora para mim, está um processo muito claro, porque perto de tudo, todas as etapas que eu já passei em termos de método, hoje para mim eu descobri uma nova maneira de ensinar, mais eficaz e mais efetiva, que em pouco tempo alfabetiza e faz os seus filhos aí lerem e gostar, acima de tudo, da leitura. Se alguém quiser falar alguma coisa... Eu quero falar, eu quero tirar foto. Fala. Ah, eu sabia. Eu falei, ela vai querer tirar uma foto.
Cadê a Ana Luísa? Ana Luísa, você prometeu que abriria sua câmera neste momento tão importante. Eu vou te dar 3 segundos. Será? Vamos ver se ela vai abrir, porque ela falou que ela estava, né? Então vamos lá. Ó, o Brian Vamos tirar lá o Brian, tá preparado? Cadê o Cauã, Douglas? O Cacá não quer sair também? Tem todo mundo para foto. E o Lorenzo também não quer, Érica? Vira teu celular de lado, Ana. Só um minuto, por favor. Vira de lado. Só um minutinho, por favor. Tá, pode deixar que a gente espera. Isso, ó, de lado. A Ana, se a hora que a Ana voltar, para ela virar de lado também, que aí aparece todo mundo ali. Eu tentei angariar a minha filha aqui, mas o iPad estava muito interessante. É, né? Nossa, a filha da Roberta é bem pequenininha, né, Rô? Oi, Não, Cacá! a pequenininha eu tive que manter pro lado de fora, é a do meio. Entendi. Então, a mais velha tá cuidando da mais nova e a do meio, que eu tentei angariar, não quis sair do iPad. Então, Sim, sim. Então vamos lá. Aê, virou de lado assim que aparece as duas. Ai, adoro, sou fã dessa menina, viu? Eu vi o seu vídeo da tabuada, viu? Tá 10. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Tirei! Show de bola. Aí, é que a Ana Luísa, ela é professora também. E ela fez um vídeo maravilhoso de uma brincadeira com a tabuada. A filha dela não gostou, mas eu achei o máximo. Morri de vontade de comer isso. Né? A gente nunca gosta do que a gente mesmo faz. Os outros amam. Tá no caminho certo. Gostei. Ela não gostou. Sabe por que ela não gostou? Vou contar agora, tá? Vou contar, mas fica tranquila que é só entre nós aqui. É que ela não gostou porque ela estava com uma caixa cheia de bis e ela perdeu alguns bis. Então ela ficou chateada. A gente fez um combinado. A gente fez um combinado. Aí eu falei assim para ela que a caixa dela, a caixa de bis era inteira dela. Só que se ela errasse a tabuada, eu ia pegar para mim, todos que ela errasse. Eu errei mais da metade. Agora você estuda de novo para da próxima vez você pegar os bis de volta da sua mãe. Ela tá enrolando para fazer o negócio com bis. Tô esperando eu estudar. Teve uma fase que eu estudei você comeu Tá bis bom, porque vou você fazer tava de novo. TPM. Vou fazer de novo. Gente, eu queria falar também que a minha amiga Érica, né, além eu tenho várias amigas aqui que a gente compartilha muitas atividades, muitas propostas, e a Érica também, ela é professora também, ela também tem uma proposta, né, Érica? Eu queria até que você falasse um pouquinho dessa proposta, porque ela também tem vários, está compartilhando vídeos também, e eu acho muito interessante a gente seguir e ajudar um ao outro, né, Érica? Você poderia falar um pouquinho do seu trabalho também? Que é parecido, né, com o meu, com a Ana Luísa. Então, eu sou professora há 15 anos, né, professora de francês, mas atuo na educação infantil. E durante essa jornada, né, eu percebi, né, além da experiência como mãe, né, que eu tenho 3 filhos, e toda essa experiência, né? Eu sou formada em letras, mas fiz especialização em educação infantil, psicomotricidade, supervisão escolar, enfim. E no dia a dia, né, esse contato direto com criança, a gente percebe muito as dificuldades de aprendizagem, né? E aí você vê, de fato, esses problemas lá no ensino fundamental, mas como é que surge, né? Essas dificuldades de aprendizagem. E justamente a gente encontra o problema lá na educação infantil, na base, né, do desenvolvimento da criança. Sim. E além, né, minha área de linguagem, então, assim, quando fala de linguagem, você pode fazer tanto a linguagem auditiva oral, como linguagem gestual. Então, assim, é bem amplo, né? E aí eu até me formei nessa percepção, nessa necessidade de desenvolver o corpo também, eu me formei faixa preta de karatê. Então, sou professora também de karatê. Legal, parabéns! Exatamente. E aí, assim, de todas as minhas especialidades, a psicomotricidade chamou muita atenção, porque é brincando, né, que a criança aprende. E é justamente esse meu projeto, focar
ampliar as capacidades cognitivo e motora da criança através de práticas psicomotoras educacionais, né? Porque eu não tenho experiência na parte clínica, mas só essa experiência como mãe, né, que está atuando, né, dia a dia ali na prática, e na escola há 15 anos, na educação infantil, essa prática da escola, as competências necessárias para cada ano escolar, né, como evitar essas dificuldades de aprendizagem lá, né, na alfabetização, raiz, né? lá no ensino fundamental 1. Então, justamente o projeto é desenvolver essas habilidades para evitar ter uma excelência acadêmica, né, desde lá da infância, né, trabalhar o corpo, né, essa base, né, desenvolver essa base. Sim, a educação infantil, a base é essa, né? Oi? A base da educação infantil, do desenvolvimento infantil é essa, né? O movimento, o corpo, o movimento, a coordenação, é toda a preparação, né? Por isso que se chama pré-escola, né? Pré-alfabetização. É um trabalho que prepara, né? Exatamente, fica esse negócio na cabeça de como é que eu posso ajudar, né, a reduzir essa questão da dificuldade de aprendizagem, de tanta coisa que a gente vê, né, os pais reclamando, poxa, meu filho não tem atenção, meu filho tem essa dificuldade, enfim. E aí eu fiquei pensando, aí eu criei o nome da Aprendiz Educa, né? Por que Aprendiz Educa? Porque ele sempre tem que colocar a criança como um agente, né? Porque é a vida dele que está em jogo nessa situação do desenvolvimento, né? Então, a gente tem que ver um futuro, uma excelência acadêmica mais à frente, no futuro, justamente trabalhando bem, desenvolvendo bem a sua base, a sua educação infantil, né? Então, o objetivo do Aprendiz Educa é justamente colocar a criança, né, como agente que vai conduzir, né, a sua vida, claro, com o responsável, né? Seja ele pais, seja ele professores, enfim, cuidadores, né? Enfim, então pessoas que estão assim no dia a dia com a criança, que pode estar acompanhando, né, seu desenvolvimento, porque o trabalho não é do professor, o trabalho é conjunto, né? Família e escola. Então, porque às vezes tem situações que a criança tem dificuldade, aí tem que ver se é questão muito na área de saúde ou não, né? E aí, nessa relação família-escola, a gente tem que orientar os pais para saber, né, que o professor ele tem uma visão ampla, né? E aí, até porque não dá para a gente construir uma casa começando pelo telhado, né? A gente tem que construir bases fortes, bases firmes. E quanto a essa questão de quem é o responsável, realmente, a gente realizou uma pesquisa recentemente no qual a gente percebeu que a maioria das famílias que responderam à nossa pesquisa, elas relatam que a criança fica a cargo, oi linda, tudo bom? Fica a cargo de uma terceira pessoa, de um ajudante ou de um avô. Então, nesse caso, a gente pode trabalhar também com a família e com as pessoas que ajudam todo esse processo, não é verdade? Exatamente. Pessoal, eu vou encerrando aqui com vocês. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham se sentido bem. Obrigada, Patrícia, Marcos. Obrigada mesmo, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa aqui, porque acabou que só eu, a Roberta, a Ana Luísa também falou, né? Ali, a Érica também. Falando. Se deixar, gente, ó, professor é assim, professor gosta de conversar. O Marquinhos quer falar alguma coisa, ou não sei, parece que pode dar uma sugestão. Talvez você até já saiba o que eu vou falar. Você estava falando de poema, aí eu acho que uma coisa que vocês podiam pesquisar é cordel. Muito legal. Cordel Quer ver? Vou pegar um exemplo aqui. Sim, porque trabalha com a rima, né? Muito forte, né? Esses livrinhos assim. Então, aí tem a questão da rima, o cordel, né? E é bem fácil de musicalizar.
Certo, legal. O trabalho com a música realmente é fantástico, né? As crianças gravam de memória. Olha que interessante. Tá vendo, Sandra? Você aí do outro lado, preste bastante atenção. Meu nome é Chico Norberto e vem lá do sertão, onde... como é que tá escrito aí? Conta muitas histórias de assombração. E assim, a história inteira é assim, com versinhos. Sim, sim. E aí dá para fazer cantando. Aí você estava falando de acentuar mais forte aonde bate a rima, né? Sim. Aí, por exemplo, se você faz com um pandeiro, aí você pode acentuar com a batida mais forte. Legal. Né? Mas, eu não tenho um pandeiro em casa. Não, você pode pegar uma lata de Neston. É verdade. Você pode improvisar. Deixa eu lembrar. E também aquela questão, né, de trabalhar a sílaba, a vogal, né? Sim. A gente tentou fazer uma brincadeira lá no Mofarrege, com certeza você lembra. Só que assim, acabou virando bagunça, porque é muita criança. Mas assim, virou bagunça. Até a diretora falou isso para mim, mas eu falei assim... eu lembro que você foi no pátio, ele levou um teclado, foi muito... É que é aquela coisa, a criança, ela gosta, né, da musicalidade, então foi muito interessante a experiência. Apesar de virar bagunça, eu não achei que foi perdido, porque eu tenho certeza, tem muita criança ali que nunca tinha colocado a mão num teclado. Sim. Então, eu achei assim, não, para um primeiro momento, falei assim, não deu o resultado que eu queria, né, mas assim... Como forma de interação, foi, nossa, ótimo. Deixa eu até mostrar o que eu fiz no meu teclado. Porque você fala assim, eu não sei tocar teclado. Eu peguei o quê? Uma cifra melódica, que é só melodia que você toca uma nota por vez. Por exemplo, quando você está assobiando uma música, você está tocando uma melodia, uma nota por vez. E aí, eu rabisquei num papel grande assim, só que eu troquei. Por exemplo, o Dó virou uma letra, pode ser o A, por exemplo. Legal. E aí eu rabisquei todo mundo. Deixa eu mostrar, peraí. Legal. Só para quem não sabe, gente, o Marquinhos ele foi voluntário num projeto na escola, no qual a gente trabalhou com o teclado e as músicas. Olha só. Inclusive, né, Marquinhos, nós trabalhamos justamente com essa ideia, né, onde a criança, através da letra, ela começava, né, por exemplo, uma sequência, né, A, I, O. Então, ela acabava tocando a musiquinha e internalizando a questão das vogais, a questão que a gente trabalhou inicialmente com as vogais, e é por isso que é importante a sistematização do conhecimento, inclusive o trabalho com rotina, o trabalho com a organização espacial. Nesse momento, até que o Marquinhos relatou, a gente quis realmente disponibilizar para toda a escola, então organizamos ali no pátio, e foi uma brincadeira muito gostosa, e aí, inclusive, você não sabe disso, mas a diretora na época, né, era outra diretora até, ela gostou muito do trabalho, e foi um trabalho que enriqueceu muito a nossa prática dentro de sala de aula. E você acabou dando spoiler, viu, Marquinhos? Porque as historinhas que eu componho para o projeto de alfabetização do Ensine Meu Filho em Casa, as historinhas são todas feitas e produzidas e compostas em rimas. Mas não tem problema você ter dado spoiler, então, porque eu adoro depois eu vou te passar o material que eu tenho, e aí se você quiser usar também... Pode me passar. A gente tem um e-mail, que para quem não quiser passar pelo WhatsApp e tudo mais, a gente tem um e-mail agora que a gente está centralizando todas as atividades do projeto de alfabetização, que é o ensineseufilhoemcasa@gmail.com. Então, se você aí em casa quer compartilhar alguma experiência, ou você que é pai e tem alguma dúvida, vocês podem encaminhar por e-mail, e Marquinhos, mande para mim todas essas sugestões por e-mail também, que a gente vai com certeza utilizar, e agradeço aí profundamente a sua disponibilidade em compartilhar. Desculpa, ensine seu filho em casa? Ensine seu filho em casa, @gmail.com. Peraí, gmail.com. A Érica, ou a Roberta, queria falar? Não, eu vou colocar aqui no chat. Então, na alfabetização, embora seja de outra língua, mas enfim, isso também serve. Trava-língua. É interessante. Você pegar um som pelo sistema fonético, você pega o som e
procura um trava-língua fazendo referência a esse som que está sendo desenvolvido, né? Legal. E é interessante. E foi o exemplo que o seu desenho. filho deu, né? No comecinho, né? Ele acabou falando um trava-língua que é personalizado para o nome e que marca bem ali a questão da sílaba final, né? A Patrícia abriu o microfone, queria falar alguma coisa também ou não? Não, então, eu falo que eu não opino muito, porque esse método fonético, para mim, é muito dificultoso. Eu ainda não me adaptei a ele. E o Brian tem esse déficit de atenção com hiperatividade que já foi laudado. É difícil, pacas. Sim, porque na verdade, né, Patrícia, geralmente quando a gente tem um laudo, alguma coisa nesse sentido, existem adaptações do método. Então, um autor que fala muito disso é o professor Fernando Capovilla. Ele tem um trabalho que trabalha com o método fônico, só que com adaptações para crianças com alguma comorbidade. Então, por exemplo, ele consegue adaptar o método fônico para crianças cegas, para crianças surdas mesmo, né? Ele ensina, porque a questão, aí ele vai trabalhar de uma outra forma que talvez para outros transtornos também se encaixa muito bem, inclusive comprovado pelo estudo cerebral das crianças que necessitam, né? Como, por exemplo, o trabalho com imagens e o trabalho também, que ele fala, né, orofacial, né, que é a questão da dificuldade do autista. Então, ele faz um trabalho fantástico que a gente pode adaptar sim, que seria, por exemplo, você vai falar a palavrinha ovo, então você vai trabalhar as vogais, o som marcado, e na hora de você despertar na criança essa observação, você vai falar ovo. Então, ele tem toda uma estratégia para marcar orofacialmente, visualmente, a criança que tem esse déficit de atenção. Então, tem adaptações sim, porque realmente aplicar essas atividades aleatórias, e você vê, né, a questão da atenção, o tempo da criança, né, com autismo, com outra coisa, diminui, a atenção não é focada ali 15 minutos na atividade, então a gente tem que trabalhar realmente com um tempo reduzido e também com esse trabalho de rotina bem marcado, e a hora que ele estiver preparado, a gente introduzir as atividades que requerem maior concentração, tá legal? Então, porque agora ele tá tomando a medicação, inclusive, né? Ele tá tomando a Ritalina. Então, quando eu tomo o remédio, eu tenho que esperar 1 hora para iniciar qualquer atividade. Só que o tempo dele é ali, o timer dele é 40 minutos. Passou disso, esquece. Olha, até que ele tem bastante atenção. Então, mas assim, ó, como mãe, né, de uma criança que foi alfabetizada com método fônico, e eu não sou educadora, né? Tipo, hoje eu não me apresentei, mas, gente, eu trabalho com organização residencial, eu trabalho com organização pessoal, né? E organização de empresas. Então, eu não sou educadora, mas eu sou filha de professora. Então, eu tenho uma certa facilidade por trás. Mas, para a gente entender como mãe o método fônico, depois que você entende, sim, é fantástico. Eu tô tentando. Tá difícil. É fantástico, mas é isso, é a gente estudar aquilo, porque aí você, eu vou ter que estudar para ensinar. Entendeu? Porque assim, o meu mais velho tá com 18 anos agora. Eu alfabetizei ele praticamente em casa no método silabação, que fala, né? Isso. A, B com E, batendo na mesa, eu presto atenção. E eu perco a paciência muito rápido, entendeu? Sim, porque eu não concentro, eu fico... somos duas. Eu também não tenho paciência. Mas assim, obviamente, eu entrei nessas coisas agora de ensinar agora, né? Eu tenho uma filha em idade de alfabetização e eu tenho uma de 14 que foi alfabetizada pelo método fônico. Então, é uma dificuldade nossa como pais entender. E é isso que a Lígia está tentando fazer. Ela vai ensinar os pais a complementarem o estudo da escola. Pensa na louca que está em todos os cursos. E até porque, até mesmo a questão do método fônico, na sua originalidade, aplicado ali de forma
original, que é aquela forma antiga, né, que veio logo depois da silabação, ele também é muito, muito pobre, né? O modo como ele se apresenta. Então, a gente tem que observar esse leque de informações que a gente tem, né? Inclusive a questão do trabalho com a criança autista ou com alguma outra comorbidade, ou um déficit de atenção, até mesmo a programação e a apresentação do quadro de rotina, ele é diferente. Ele é um quadro de rotina visual, com figuras que representem, talvez não ali por hora, né? A divisão por hora tem que ser uma divisão mais por período, né? E por atividades, entendeu? Então, a rotina para a criança autista, o quadro de rotina, ele já tem que ter um formato diferente, porque é muito importante fazer esse trabalho preparatório com a rotina, porque é ele que vai mostrar para a criança o tempo marcado que ela precisa para cada coisa. E isso vai se refletir também na hora da gente chegar aos finalmente, que é alfabetizar, tá? Mas pode deixar que a gente vai conversar mais. Tanto que alguns passos que eu tô começando a me adaptar, tipo, antes eu fazia o espelhado da lição, eu fazia no caderno e ele copiava, para ajudar ele na lição, porque eu não sabia como ajudar, porque ele escrevia tudo ao contrário, né, o espelhado. Aí agora tem determinados desenhos que tem as iniciais das letras. Aí eu vou ditando, quando ele tem que escrever alguma palavra, eu vou ditando as letras. Aí eu falo para ele, qual que é o B? Eu falo, letra B. Ele, mas qual que é o B? É o B de Brian. Ele, tá. Aí ele sabe qual é o B. Fala, agora é o S. Ele, mas qual que é o S? É o S de Sonic. Aí os personagens... Tem que relacionar. E outra coisa, Patrícia, só pela sua fala, eu já identifico que há uma pequena, não é nada de errado, porque a gente está com a melhor das intenções, né, quando a gente está encaminhando, mas a princípio a gente não falaria o nome das letras, porque isso justamente faz com que a criança confunda a questão do som. Então, por exemplo, se você fala o som do B, como você mesmo falou, o som do B é P. O que ela tem que imaginar é algo muito abstrato, que é o P. Então, é por isso que aquela sequência do alfabeto de lixa, de tudo mais, é tão importante fazer antes. Porque se a gente fala o nome da letra, a gente acaba confundindo a cabeça da criança, né? Porque B é um som do B com E, o nome da letra. Então, a princípio, a gente não apresenta o nome. A gente só apresenta o som. Né, do fônico, né? Mas a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá, tá bom? Bom, gente, eu vou finalizando por aqui com vocês. Adorei o papo, amei. Acho que nesse segundo encontro a gente já está muito mais solto. Amei a participação das crianças. Eu já não tenho crianças pequenas, então a gente sente muita falta desse contato, né, com eles. E quero deixar um grande beijo para vocês, um abraço no coração de vocês. Muito obrigada, gratidão, tá? Até. Não se esqueçam, vai ficar disponível aqui no canal do YouTube, tá legal? Um beijo, pessoal. Até a próxima. Obrigada.